Bom, Jovem Naí, então vamos lá. Essa segunda parte eu pretendo fazer mais rápido porque são só dicas básicas de escrita. Ou seja, é o básico do que eu já te falei e que você também pode pesquisar por fora e pegar outras fontes. Aqui são só um complemento do que eu já tinha te explicado no sábado passado, que foi dia 4. Se queria ter rolado no dia 11, só que por conta dos dias das mães a gente não pôde se encontrar. O que acontece? Dessas dicas de escrita, a gente sempre lembra que três alicerces da escrita criativa é pontuação, semântica e escolhas sintáticas. Ou seja, você vai utilizar da gramática normativa do português para te ajudar, muito mais do que para poder te limitar. Você vai usar o que você souber e o que você não sabe, você evita. Você sai, você foge, você torna mais simples a mensagem que você quer trazer. Porque a ideia não é você ficar se prendendo a como funciona cada norma do português. Não. Você não está fazendo prova para concurso, você não está estudando para vestibular. O que você está fazendo é escrevendo uma obra. Então você só quer que a pessoa te entenda. E aí você, baseado nisso, você vai fazer no mais seguro possível. Você pega a mensagem e transmite ela da melhor forma possível. Então vamos lá. Além das regras de repetição que a gente tem, que é o uso de pronomes, palavras repetidas na mesma frase, que são regras sintáticas, a mais forte é a pontuação. A pontuação, ela delimita o tom da sua escrita. Pensando nisso, quando eu vou falar em pontuação, eu tenho a pontuação dentro do diálogo e a pontuação fora do diálogo. A pontuação fora do diálogo, ela se aplica com as regras que a gente já tem do português normal, que são quais? Nós temos três tipos de pontuação, que é de pausa, citação e entonação, e elas têm suas funções diferentes. As de pausa, que são a vírgula e ponto vírgula, elas aparecem no meio do parágrafo. A ideia sempre é trabalhe com frases curtas. Quanto mais curta a frase, mais fácil de entender. Se você precisar de uma frase longa, você vai ter a vírgula para poder quebrar ela em meio, ou ponto e vírgula se você tiver um raciocínio muito longo, que aí você ainda não finalizou, que você não concluiu. Aí por isso você bota ponto e vírgula. Já a citação, ela é a troca de informação que o texto quer te dizer e o que o personagem ou o narrador quer te dizer. Então, toda vez que eu tiver que fazer uma transição entre o que é narração e o que é fala, seja fala do narrador ou seja fala do personagem, a gente usa uma pontuação de citação. As pontuações de citação são travessão, as aspas e dois pontos. Elas aparecem no começo ou no meio de uma ideia. Quem aparece no começo? Travessão e aspas. Quem aparece no meio? Os dois pontos. Os dois pontos eles vêm para explicitar uma ideia. Então, por exemplo, se eu tenho uma quantidade de números, os números que estão dentro daquela quantidade, eu vou especificar depois os dois pontos. Já o travessão e as aspas, elas são citações do diálogo. As aspas aparecem no inglês, o travessão aparece no português. O travessão a gente também utiliza ele se a gente quiser dar uma quebra entre o que o narrador está pensando e o que o narrador está descrevendo. Então, toda vez que você precisar especificar quais são os pensamentos de um narrador, você coloca entre dois travessões. E o travessão começa e fecha. Se ele começar, ele inicia uma fala. Se ele se fechar, a gente sabe que finalizou aquela linha de raciocínio. A mesma coisa vale com a aspa. Já o dois pontos não. Dois pontos aparece uma única vez, ele é um resumo, ele é sintetizado. Já as pontuações de entonação, elas finalizam uma frase, dando a entonação que vai ser lida. Pensando nisso, ela não vem no começo, ela não vem no meio da frase, ela vem no final. Ela é conclusiva, ela vai dar o tom. Porque ela dá o tom, elas só são quatro tipos. Nós temos o ponto final, as reticências, a exclamação e a interrogação. Interrogação marca dúvida, exclamação marca um aumento na voz, uma alteração na voz. As reticências marcam falta de conclusão, uma ausência, uma dúvida, algo prolongado, algo que não vai ter fim. Porque o fim ele é marcado no ponto final. Você marcou um ponto final, você terminou a sua linha de raciocínio. E você está dando muito mais uma afirmação ou negação. Se você tem dúvida, essa dúvida ela é especificada ou pela reticência ou pela interrogação. Dúvidas não são marcadas com ponto final. Pensando nisso, esses resumos a gente já viu, a gente já trabalhou com eles no dia 4. Eu estou só te reforçando eles porque você já sabe, mas isso também vai muito dos usos, né? Quando você vai praticando. Só que aqui eu vou te explicar elas porque essas regras de pontuação de entonação, elas variam dentro do diálogo. Ou seja, dentro do diálogo, você sempre vai ter um travessão para marcar o início do diálogo, ou uma aspa, e você vai ter essas pontuações de entonação que marcam o sentido do personagem, o que o personagem está sentindo ao falar. Como elas marcam como ele fala, uma regra específica das pontuações dentro do diálogo é a presença de dois tipos de verbo. Ou seja, quando você vai fazer a transição entre o que um personagem falou e a ação de falar é dizer, responder, lamentar, chorar,
sentir, suspirar. Tudo isso são ações que representam o verbo dizer. Essas ações, elas são marcadas depois que finaliza o diálogo. Então, se eu abrir um diálogo, por exemplo, para dizer fulano disse A, eu vou abrir o diálogo com travessão, vou falar a frase que ele falou e ao finalizar eu faço um outro travessão com o verbo de locução, ou seja, dizendo como ele disse aquilo, se ele falou, se ele gritou, se ele se inspirou, se ele lamentou, tudo isso vai ser expressado depois do segundo travessão. E o problema é que esse segundo travessão, ele tem uma regra especificando quais são os tipos de verbo que vão demandar a pontuação antes, a pontuação que está rolando dentro. Pensando nesses aspectos, qual é a pontuação dentro de diálogo? Para pensar em pontuação de diálogo, a gente pensa em 3 tipos de verbos. Nós temos os verbos dicende, que são os verbos de locução ou declaração. Temos os verbos sentiende, que representam os sentimentos, expressões psicológicas, estados de espírito ou ações de um narrador. E temos outros verbos. Os outros verbos são aumentar, subir, andar, caminhar, são verbos que não têm relação com a fala ou com o sentimento. Então, como não tem relação com fala e sentimento, ela não representa algo dentro da entonação do diálogo. Ok? Ok. Então, pensando nesses aspectos, os verbos dicende são os verbos de locução ou declaração. Exemplos é dizer, responder, falar, anunciar, etc. E os verbos sentiende são verbos que representam emoções, expressões, reações ou expressões psicológicas, estados de espírito e ações. Então, e ações do narrador. Então, pensando nesses aspectos, esses 2 tipos de verbos são específicos. Tem uma lista dos verbos dicende que eu vou te passar no seu privado, vai estar linkado junto com esse vídeo de explicação. E os verbos sentiende, eles são de sentimentos. Então, você sempre vai ver alguma coisa relacionada com sentimentos. Chorou, lacrimejou, sorriu, gargalhou, lamentou, gritou, gemeu, suspirou. Você está expressando um sentimento. Então, esses sentimentos são o verbo sentiente. Demais verbos, como nadar, cozinhar, gritar não, nadar, cozinhar, comer, caminhar, esses são verbos de ação, acionais, e por serem verbos de ação que não são representados a fala ou sentimentos, eles não são especificados com pontuações específicas. Então, eles são as ações à regra. Eles seguem os fluxos normais de como funciona a pontuação em uma frase. Esses verbos de sente e sentiente, como eles representam emoções e representam explicações dentro de um diálogo, por isso é que eles têm regras específicas. É por isso que a gente segue uma pontuação específica. Beleza, então, que fique claro, nós temos verbos de sente, temos verbo sentiente e temos os demais verbos, o grupo de verbos que não se classifica dentro dessas outras 2 condições. Os verbos dicende, você vai receber uma lista, porque eles são bem específicos. Os sentientes são respectivos a sentimentos, então também é bem fácil de entender. E já os outros verbos, eles não cabem nessas regras. Eles seguem as mesmas regras que a gente já conversou antes sobre pontuação normal, que é a pontuação fora do diálogo. Só quem exige essas pontuações específicas são dicende e sentiente. Então, pensando nas pontuações específicas, que são dos verbos dicende e sentiente, a regra geral é: o diálogo tem ponto final, não tem ponto final, mas ele tem outras pontuações de entonação. A frase inicia-se com letra minúscula. Então, tá vendo? Por exemplo, eu vou ter aqui, certo? Uma fala de personagem. Eu tenho aqui: Maria encontrou João. Oi! Isso é uma pontuação de exclamação. Ela é uma pontuação de entonação. Por ela ser uma pontuação de entonação, que não é afirmativa, o verbo que vem depois, eu vou expressar alguma coisa, por exemplo, eu quero dizer que ela gritou a menina, certo? Estou expressando que foi ela que gritou esse oi. Não precisava exatamente falar que ela gritou, porque a exclamação já indica isso. Mas, nesse caso, eu faço essa entonação. Por fazer essa entonação, perceba que esse verbo que vem em seguida, depois dessa pontuação, ou seja, depois do travessão, ele começa com letra minúscula. Se eu fosse fazer uma afirmação, por exemplo, o João respondeu oi, sem nenhuma entonação, observe que, novamente, o verbo aparece em letra minúscula, o verbo que declara, ou seja, o verbo locutivo, mas aqui dentro eu não boto ponto final. Se eu fosse fazer essa mesma frase afirmativamente, eu sei que eu escrevo oi desse jeito, certo? Eu boto um ponto final para demarcar que é uma afirmação. Só que
Verbos do tipo sentiente e dicente, eles não demandam que você coloque pontuação de ponto final. Então, dentro dos diálogos, você não coloca ponto final. Você só vai colocar a exclamação, você pode colocar a interrogação, você pode colocar as reticências. Essas são válidas, são outras pontuações de entonação que funcionam, mas o ponto final não tem. Ok. A segunda condição é que trecho terminado em verbo dicente e sentiente que apresenta o diálogo, o verbo seguido de pontuação de 2 pontos. O diálogo é indicado por travessão, tem uma quebra de parágrafo, senão pode continuar no mesmo. O que ele quer dizer com essa afirmação? Aqui, por exemplo, numa segunda explicação, ao encontrar Maria, João disse. Vou botar 2 pontos, certo? Eu estou fazendo um verbo de locução, dizer é o verbo de locução. Coloquei os 2 pontos, que representa a abertura do que ele disse. Eu vou colocar o travessão para iniciar a fala. Aqui eu coloco Oi. Observe como esta frase ela não vem na mesma linha. Ela não fica aqui. Ela vai para o parágrafo seguinte. Por quê? Porque essa é uma regra específica do verbo dicente. Esse verbo pede para que a fala seguinte esteja em um parágrafo separado. É isso que essa segunda regra quer dizer. Então, se ele, por exemplo, lamentasse, que é um verbo sentiente, de sentimento, ele falaria desse jeito. Observe que aqui tem ponto final, porque eu não coloco outro travessão para poder dar especificação. Aqui é só isso mesmo. Ao encontrar Maria, João lamentou. Oi. Pronto. É isso. Então, outros casos de situações que não tem verbo dicente ou sentiente, você vai colocar o diálogo com qualquer uma das pontuações de entonação e a frase começa com letra maiúscula. Então, por exemplo, eu quero determinar nesse outro caso, que é um verbo, por exemplo, como fugir. Fugir não é um verbo dicente sem sentiente, é um verbo de ação. É uma ação de correr. Então, por exemplo, se eu fosse montar aqui um diálogo. Não quero ouvir. Não quero ouvir. É um rapaz falando. Ao terminar essa frase, ou seja, colocar a parte seguinte, que vai descrever o que aconteceu, aqui, por exemplo, João se recusou a falar com Maria. Não estou com tempo, por exemplo. Observe como esse verbo fugir, ele é um verbo que é de ação, ele não é dicente nem sentiente, e por ele ser um verbo de ação, aqui a primeira palavra ela vem em letra maiúscula. Além disso, a pontuação é normal, ou seja, segue a pontuação de entonação normal. Você vai colocar o ponto final para poder descrever a ação. Então, a regra geral é, se você tem um verbo dicente ou sentiente, você não faz afirmações com ponto final e nem negações. Se você quiser botar exclamação, você pode. Então, de novo. Maria encontrou João. Oi. Ela disse. Oi. O menino respondeu. Observe, letra, a frase inicia-se com letra minúscula. Aqui é caso de verbo dicente. Eu poderia colocar um verbo sentiente. O menino lamentou. Lamentar é um verbo sentiente, referente ao sentimento. Por conta disso, sem pontuação de novo. Agora, em outra situação, aqui nesse segundo caso é a segunda regra. Aqui eu tenho um verbo de locução. Por ser um verbo de locução, a frase vem no parágrafo seguinte. Por conta disso, o verbo de locução tem 2 pontos e a expressão é colocada com ponto final. E por fim, a terceira regra, que é com um verbo que não tem relação com
a locução ou com sentimento, que é o verbo fugir, a frase vem com letra maiúscula. É basicamente essa a síntese das 3 regras de uso do verbo dicente e sentiente. As pontuações de entonação, ou seja, as que finalizam frases, elas demandam essas regras específicas. Então, ok. Casos curiosos finais que a gente pode citar é o uso de longos diálogos, que geralmente o travessão inicia com a fala e depois a gente segue com a aspa. Por exemplo, se eu fosse fazer um discurso. Maria iniciou a declaração. Comentou sua história de vida. Observe como a história de vida dela, eu comecei com travessão, ou seja, a frase e a fala inicia-se com travessão, e o que ela vai continuar falando, por ser um monólogo longo, eu coloco entre as aspas, porque as aspas dão espaço para você fazer uma construção maior do que o travessão. Segunda condição, diálogo dentro do diálogo, o segundo diálogo vem marcado por aspas. Aqui, por exemplo, eu vou ter um diálogo, certo? Que é a Maria comentando o que a mãe dela disse enquanto ela conversava com o João. Comentou sobre o que sua mãe disse com o João. Ao fazer essa especificação, eu coloco aqui que a fala da mãe dela vem entre aspas. A fala da Maria inicia-se com travessão e a fala da mãe dela vem isolada por aspas, que é uma conversa e fala específica da mãe dela enquanto está rolando a locução. E por fim, sobre a questão, uma das questões que a gente geralmente apresenta muito, que é quem vem primeiro, exclamação ou interrogação. Depende do que é mais importante na mensagem. Se você tiver uma dúvida mais forte, por exemplo, como assim ele não foi? Aqui eu estou mais indignada do que com dúvida. Essa expressão de indignação representa primeiramente a exclamação. Então, primeiramente vem a minha indignação para depois a dúvida. Agora, se eu quiser representar o contrário, que eu tenho mais dúvida do que, o que quis dizer com isso? O meu enfoque é na pergunta, muito mais na pergunta do que na entonação em si. Por conta disso, esse caso é o oposto. Se a minha enfoque é na dúvida, vem primeiramente a interrogação. Se meu enfoque é na indignação, primeiramente vem a exclamação. Então, depende do que é mais importante na mensagem. Os dois casos são válidos, exclamação e interrogação, mas depende da semântica. E é claro, por fim, no negrito, usar apenas em títulos. Se você usar negrito no meio da escrita, você vai tornar as frases muito fortes. A leitura vai ficar muito forte. Então, o itálico é justo você utilizar. O itálico ele indica algo sutil no meio da linguagem. Pode ser pensamentos do personagem ou palavras estrangeiras. O mais comum é usar o itálico com palavras estrangeiras. Mas, no meio da leitura, é anormal você usar negrito, tá? Então, são condições adicionais sobre pontuação que é importante citar. Inclusive, itálico e negrito, como já citado, são rolados geralmente no meio da frase. A não ser que o personagem esteja falando em inglês, que aí é interessante até você dar um destaque que aquilo é algo sutil, é algo diferentemente sutil do nosso corriqueiro. Então, por isso, itálico. Mas ok, passados esses casos curiosos, eu vou finalizar aqui estes comentários falando com você sobre concordância verbal. Você tinha me pedido para comentar sobre isso, então só repassando rapidamente as regras de concordância verbal. Concordância verbal, você sabe, sempre prioritário é que você trabalhe com frases curtas. Quando você trabalhar com frases curtas, você sabe que geralmente vai ter um verbo só por frase. Se vier um segundo verbo, ele é ou de ligação ou ele vai ser um substantivo.
Se ele for substantivo, ele vem no infinitivo. Se eu, por exemplo, falar do ato de comer, eu gosto de comer. Então, eu gosto é o verbo. Comer, ele é um substantivo. Então, o comer não vem conjugado, mas o gosto vem conjugado. Concordando com quem? Com eu, que é a pessoa. A ideia geral da concordância verbal é que todos os verbos vão concordar com o sujeito. E o que é o verbo? O verbo ele pode ser uma ação, ele pode ser um estado ou um fenômeno natural. A ação é atos que podem ser realizados por pessoas, exemplo, correr, dizer, fugir, são ações. Estados era um estado de ser, de estar ou permanecer, ou seja, por exemplo, eu sou é um estado, uma representação. E os fenômenos naturais são impessoais, eles não dependem do sujeito. Verbos impessoais, como por exemplo chover, relampear, são regras específicas do nosso português. Então, esses três são a chave para você entender. No caso, as ações e estados, eles vão concordar sempre com o sujeito. E fenômenos naturais, eles casam na regra dos verbos impessoais, quando se trata de concordância. Pensando nisso, as regras gramaticais são: os verbos de ação, eles concordam em número e gênero com o sujeito. Se for ela, ela gosta. Se for ele gosta. E assim vai indo. Ele segue a representação. Se eles gostam, você vai colocar no plural. E por aí vai indo. Ou seja, sempre vai ser concordado em número e gênero com o sujeito. Maria gosta. Maria gostou. Essa é a ideia. Você vai representar. Os verbos impessoais, por outro lado, que são os fenômenos da natureza, eles concordam com a terceira pessoa do singular. Então, choveu. Você vai usar a ideia de como se fosse chovia, entendeu? Não é chovo, que seria a conjugação da primeira pessoa. É justamente a conjugação da terceira. Em um caso de sujeito coletivo, ou seja, por exemplo, alcateia, alcateia de lobos, a alcateia fugiu. Você considera a primeira pessoa singular. Então, você vai levar em consideração que é um só elemento, por isso conjuga como se fosse eu. As expressões numerais com mais, menos, cerca de, elas concordam com o numeral. Então, mais de 1000 homens, mais de 1000 gostam, mais de 1000, por conta de ser numeral, você vai fazer uma concordância com o numeral. Então, geralmente pluralizado. Números próprios, eles concordam com o artigo. Então, por exemplo, os Estados Unidos Estados Unidos é um bom local para se viver. Os Estados Unidos são um governo delimitado. Se eu colocar o artigo os Estados Unidos, o verbo vem no plural. Se eu não colocar artigo, virar só Estados Unidos, eu considero singular. É mais ou menos a regra do sujeito coletivo. Você considera como se a conjugação fosse para eu. E aos pronomes relativos, a ideia é que você vai concordar com quem antecede e, no caso de quem, você considera o singular. Então, quem gosta, gosta de algo. É um exemplo de frase. O gostar está conjugado dentro da primeira pessoa, dentro do singular. Lembrando de novo, os verbos sempre concordam com o sujeito da frase. Esses são casos específicos. Geralmente, verbos vai sempre concordar com o sujeito. São os verbos impessoais que eles concordam com a terceira pessoa do singular. E sim, você tem que mais ou menos saber quais são as conjugações, certo? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele, ela. E o plural, nós, vós e etc. Ok. Tem mais regras gramaticais. Dupla sinônima e sujeitos em gradação. O verbo do plural concorda com a palavra mais próxima. Os verbos no infinitivo, se for impessoal, não flexiona. Se for pessoal, ele flexiona com sujeitos diferentes. A partícula se, ele determina se o sujeito for indeterminado, ela fica na terceira pessoa. Se ela for a passivadora, o verbo concorda com o sujeito. As pessoas gramaticais diferentes geralmente tornam o verbo no plural. E os sujeitos conectivos, eles geralmente vão para o plural. A dica é sempre que trocar o sujeito, você sempre vai tentar fazer a conjugação verbal trocando o sujeito por um pronome. Essas são regras bem sintetizadas, só que fica mais claro se você visualizar em exemplos. Então, eu vou te mandar um artigo na internet que vai ficar um pouco mais claro de você fazer exercícios e entender. Até porque muito disso é prática. No geral, a regra sempre é: você nunca separa o sujeito com o verbo e, por nunca separar, eles sempre vão estar concordando um com o outro. E essa é a ideia. E se você sempre tiver dúvida se você vai colocar no plural ou no singular, troca a palavra por um pronome. Os Estados Unidos, ele. Ou eles. Os Estados Unidos. Estados Unidos da América, ele, o país.
Então, se eu trocar a palavra, eu consigo saber qual é o verbo que vai acompanhá-la. Seria mais ou menos essa a ideia. E aí, ok, é basicamente isso. Desculpa esse vídeo ter ficado longo, tá 25 minutos. E qualquer dúvida, já sabe, pode me perguntar. Só que a gente vai revezando sempre, lendo os textos, então vai ficar mais tranquilo de ir internalizando essas coisas. E é isso.